E aí galera, tudo bem? Vou falar pra vocês aqui um pouco sobre o neoliberalismo. Vou dar uma introdução pra vocês. Bom, o neoliberalismo ele é um conjunto de ideias político-econômicas que defendem a não participação do Estado na economia, ou seja, no mercado. Como assim? Para eles, o neoliberalismo seria... Como eu posso explicar? É como se fosse um mercado livre do governo, entendeu? É como se fosse o livre mercado. Quem dominaria o mercado seria a sociedade. E para eles isso iria gerar um grande lucro para a sociedade e para o próprio país em si, né? A economia iria crescer de acordo com a ideia neoliberalista. Então, galera, o neoliberalismo surgiu na década de 1970 através da escola monetarista do economista Milton Friedman. O neoliberalismo surgiu como uma solução para a crise econômica mundial que ocorreu em 1973. Essa crise foi provocada pelo aumento excessivo no preço do petróleo daquela época. Então galera, o termo neoliberalismo, como nós conhecemos, é um dos temas mais polêmicos que a gente conhece. Porque quando se trata de discussões políticas, discussões sobre os períodos, ou até mesmo os professores universitários e seus alunos, esse tema ele é muito polêmico, porque ele retrata dois momentos importantes da nossa história. Um deles foi a transição do século XIX para o século XX e as décadas de 1980 e 1990, como vocês vão ver a seguir aí. Então galera, a gente sabe que existe, antes do neoliberalismo, existe o liberalismo clássico, né? Ele não tem o neo no começo. O liberalismo clássico, ele era a mesma coisa, ele era um conjunto de doutrinas econômicas e políticas que foram criadas para ajudar a economia naquela época do período. E esse liberalismo acabou influenciando grandes pensadores, né, os grandes pensadores da época, que tínhamos, por exemplo, o Adam Smith e o David Ricardo como os principais nomes do liberalismo clássico. E se a gente pegar a palavra neoliberalismo, neo significa novo, ou seja, o neoliberalismo seria uma reafirmação do antigo liberalismo clássico, só que dessa vez ele estaria mais, como é que fala, mais evoluído, mais apropriado para o nosso tempo, por isso o termo neoliberalismo. Só que não foi bem assim que aconteceu, né? O meu amigo Carlos vai explicar aí para vocês como que aconteceu de verdade. Os neoliberais, ou novos liberalistas, da virada do século XIX para o início do século XX, possuíam certa interferência de ideologia mais à esquerda e pendiam a uma posição socialmente reformista e intervencionista, o que ia contra as bases do pensamento liberal clássico. Esses novos liberais ainda davam especial ênfase nas políticas de justiça social e em práticas reformistas de controle estatal da economia, expressando, segundo José Guilherme Melchior, um desejo de substituir a economia do laissez-faire, deixe fazer, isso é, livre iniciativa. As ideias neoliberais no início do século XX foram endosadas por intelectuais como Hans Kelsen, no campo jurídico, e John M. Keynes, no campo da política econômica, mas duramente criticada por outros herdeiros da tradição liberal clássica. Entre esses últimos, o principal foi o representante da escola austríaca de economia, Ludwig von Mises. Mises, junto com outros economistas vinculados a essa perspectiva, era radicalmente contra qualquer tipo de intervenção do Estado no seio da liberdade do mercado e do indivíduo. As ideias críticas de Mises deitaram raízes sobre uma nova geração de intelectuais que despontou após a Segunda Guerra Mundial. Em meio a essa geração estava também o austríaco Friedrich Hayek, cujas ideias disputaram espaço nas décadas seguintes, e principalmente nas décadas de 1980 e 1990, em razão do colapso da União Soviética. Com essas ideias de John Keynes no campo econômico, mas também com as de outros em campos fora do estritamente econômico, como John Rawls, Norbert
Bobbio e Robert Nozick. Esse cenário intelectual teve grande impacto sobre os governos dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, nas figuras de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Configurou o segundo momento em que se empregou o conceito neoliberalismo. No momento, décadas de 1980 e 1990, como acentuou José Guilherme Melchior em sua obra O Liberalismo, Antigo e Moderno, possui uma passagem diferente daquelas da passagem do século XIX para o XX, diz Melchior. Fala galera, beleza? Então eu vou continuar a explicação aqui, né? Meio na correria, porque vida de tequiana é complicada, né? Mas então, os triunfantes neoliberalismos, de cerca de 1980, tinham uma mensagem muito diferente. Os neoliberais hayekianos tendem a desconfiar da liberdade positiva como uma permissão para o construtivismo. Julgam a justiça social um conceito desprovido de significado, defendem o retorno ao liberalismo e recomendam um papel mínimo para o Estado. Quanto aos neocontratualistas, que se alçaram à fama na década de 1970, alguns deles, como Rawls e Bobbio, estão espiritualmente próximos a inclinações do novo liberalismo, enquanto outros, como Nozick, aparentam-se antes como os neoliberais. Sob o termo neoliberalistas, Melchior queria referir-se aos intelectuais pertencentes ao campo neoliberal que defendiam ideais com teor progressista. Além desses, e da posição defendida por Hayek, houve também a posição da Escola de Chicago, cujo representante principal foi Milton Friedman. Resta dizer, todavia, que tanto por parte de quem segue a tradição neoliberal clássica ou endossa políticas econômicas de viés conservador, como por parte de quem defende posições políticas de esquerda, como intervencionismo do Estado na economia, política de assistencialismo social e etc., sempre houve críticas ao conceito e às ações consideradas neoliberais. Um exemplo pode ser observado da história recente do Brasil. No contexto histórico dos governos de Collor e Fernando Henrique Cardoso, o termo neoliberal foi associado à política das privatizações pelos críticos de posição de esquerda, que qualificavam tais medidas como entreguismo, ou seja, a entrega de riquezas da nação a potências estrangeiras, enquanto os mais alinhados ao pensamento liberal clássico não viam nessas medidas nada de propriamente liberal, mas apenas uma forma menos ostensiva de controle estatal sobre a economia. Agora eu vou citar as principais características do neoliberalismo, que eram a mínima participação estatal nos rumos da economia de um país, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas, diminuição do Estado, tornando mais eficiente, posição contrária aos impostos e tributos excessivos, aumento de produção como objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico, contra o controle de preços dos produtos e serviços por parte do Estado, ou seja, a lei da oferta e demanda é suficiente para regular os preços. A base da economia deve ser formada por empresas privadas, defesa dos princípios econômicos do capitalismo. Eu vou falar sobre as críticas e sobre os pontos positivos do neoliberalismo. Uma das principais críticas, na verdade a maior crítica sobre o neoliberalismo, é o fato de que seu livre mercado não favorece totalmente todas as empresas, segundo a opinião de alguns. Alguns pensam que o livre mercado fortalece mais a empresa grande do que a empresa média e pequena, fazendo com que alguns países pobres, como o Brasil, se estagnem na economia, por não ter essas grandes empresas que, teoricamente, monopolizariam a qualidade do mercado. No entanto, a competitividade gerada pelo livre mercado do neoliberalismo faz com que o próprio neoliberalismo evite esse tipo de monopólio, porque a partir do momento que uma empresa começa a gerar um produto ruim, o livre mercado faz com que outra empresa que gera um produto bom ganhe mais visibilidade. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.